Ok, bom dia a todos e a todas. A gente está reunido aqui para uma sessão pública de defesa de seminário de qualificação da pós-graduação em Geodinâmica e Geofísica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E hoje a gente vamos ter a apresentação da doutoranda Carla Emilay, que vai apresentar o seu trabalho intitulado Modelagem analógica da colocação de corpos salinos em ambientes distensionais. A banca será composta pela professora Débora do Carmo Souza, do Departamento de Geologia da UFRN, professor Alex Antunes, também do Departamento de Geologia, e do doutor Leonardo Muniz Pichel, da Universidade de Bergen, da Noruega. Desde já, a gente agradece à banca pelo tempo dispensado aí, a avaliação do trabalho da Débora. A Débora terá entre 35 e 40 minutos nessa sessão, digamos, aberta para apresentar o trabalho dela, e depois, na sessão privada, ela vai ser Carla, né? Então, Carla e não Débora, né? Carla, desculpe. Desculpe, Débora. A Carla. Débora já fez a dela, há muito tempo atrás, né, Débora? A Carla, me desculpe. A Carla terá 35 a 40 minutos. E, Carla, fique à vontade para apresentar seu trabalho. Vou compartilhar a tela. Posso começar? Ok, está tudo ok. Pode começar. A imagem já chegou, está tudo ok. Então, bom dia a todos. Meu nome é Carla. E o título desse trabalho é Modelagem analógica da colocação de corpos salinos em ambientes distensionais. Sim. Então, eu montei essa apresentação seguindo esses tópicos de uma introdução, onde eu vou falar sobre os objetivos e a justificativa desse trabalho, materiais e métodos, os quais eu utilizei para compor os modelos analógicos, os quais foram agrupados em 3 séries experimentais. Série experimental 1 e 2, ela trata sobre tectônica distensional, e a série experimental 3 é sobre tectônica gravitacional. Em seguida, a gente tem as conclusões e vamos interpretar nossos resultados e comparar com modelos geológicos naturais, seguido das conclusões e cronograma de atividade futura, que também inclui o sumário da tese de doutorado. Bem, então, bacias sedimentares que possuem depósitos evaporíticos, estão em destaques em vermelhos, elas ocorrem ao redor do mundo. E, especialmente, a tectônica salina nessas bacias são importantes para a exploração de hidrocarbonetos, uma vez que as trapas estruturais e estratigráficas estão relacionadas, estão condicionadas à movimentação salina. Não só as trapas, mas os demais elementos do sistema petrolífero. Além disso, o sal é importante para a exploração para fertilizantes agrícolas e estocagem de CO2 e gás natural em cavernas de sal. Devido à baixa permeabilidade da camada de sal, então essas cavernas se tornam bastante vedadas. Mas para obter sucesso em todos esses setores, é preciso conhecer bem a geometria e o padrão de fluxo salino. Então, este constitui o principal objetivo do nosso trabalho. A evolução de estruturas salinas individuais e o reconhecimento dos padrões de fluxos salinos em tectônica distensional e gravitacional. E como nós fizemos isso? Através da ferramenta modelagem física. E para os materiais analógicos que utilizamos, foi silicone, o qual tem similaridade com a deformação na camada de sal. Então, esse silicone é um bom análogo. A areia seca e a areia colorida, que foram utilizados para cobertura sedimentar frágil, e a areia úmida, que é utilizada para, em alguns experimentos, simular o embasamento. Esse embasamento, quando nós umedecemos a areia, esse embasamento, ele se torna mais rígido. Então, nessa tabela aqui, há valores de coesão, coeficiente de fricção interna, viscosidade para o silicone, e são valores importantes à caracterização, para que nossos modelos tenham similaridade reológica e com modelos geológicos naturais. Então, como foi
a montagem dos nossos experimentos. São 3 séries experimentais, onde a série experimental 1 e 2, nós utilizamos esse aparato deformacional, um aparato deformacional com 3 paredes fixas, e o movimento de distensão é aplicado por essa parede e que está acoplada a um motor. Esse motor, nós distendemos 3 centímetros e a cada centímetro foi colocada uma sedimentação sintectônica. Então, a primeira série experimental, nós posicionamos o silicone na base da sequência SIM-RIFT e configuramos da seguinte forma: areia úmida, representando o embasamento, uma camada de silicone e a camada de areia seca, representando a cobertura sedimentar. A areia seca e o silicone tiveram as espessuras variadas para que a gente pudesse avaliar esses parâmetros na deformação final. Embaixo da série experimental, do aparato deformacional, nós colocamos um DV, que é um descontinuador de velocidade. Então, agora a série experimental 2, diferente da série 1, nós posicionamos o silicone na base da sequência pré-RIFT. E o embasamento foi simulado por folhas de isopor de ambos os lados. Já a série experimental 3, nós usamos outro aparato deformacional. É um aparato deformacional com 3 paredes fixas e uma removível. Essa parede foi removível após a montagem do modelo. Então, essa série experimental, ela fala sobre tectônica gravitacional. E a deformação foi induzida de 3 maneiras diferentes. São esses 3 modelos. Então, para todos, posicionamos na base silicone e acima uma camada de areia seca. Para esse modelo, nós gostaríamos de investigar o papel do deslizamento gravitacional. Então, nós inclinamos o modelo a 2 graus da superfície horizontal. O segundo modelo, nós gostaríamos de investigar o papel do escorregamento gravitacional. Então, posicionamos uma cunha sedimentar na porção proximal. E o terceiro modelo tem uma cunha na região proximal e ele é inclinado a 2 graus. Essas setas em pretos, ela representa a direção principal do fluxo de silicone. E todos esses 3 modelos foram acompanhados durante 48 horas. E a cada avanço da deformação foi fotografada para que no final a gente fizesse uma evolução incremental. Então, vamos lá. Para os resultados experimentais da série 1 e da série 2. Eu sempre vou deixar uma figura aqui no topo superior direito, para que a gente lembre bem como é a configuração do modelo. Então, esse tem um embasamento, a camada de silicone e a areia pré-tectônica. Nesse caso, nesse modelo, a camada de silicone foi bastante delgada. Então, nós temos as fotos da superfície do modelo, fotos incremental de 1 centímetro, 2 centímetros e 3 centímetros. Então, o que foi observado? Nos incrementos iniciais, houve a nucleação de uma bacia ortogonal à direção de distensão, onde as falhas de borda são representadas por segmentos de falhas. Nos incrementos seguintes, foram nucleadas falhas intrabacinais e, posteriormente, os segmentos pré-existentes coalesceram. Esse bloco diagrama é após 3 centímetros, ele representa o estágio final da deformação. E observem o caráter sinuoso das falhas de borda. Mas, para melhor caracterizar a deformação interna desses blocos, nós fizemos um corte, nesta localização, paralelo à direção de distensão. Então, o que vimos foi uma variação dessa camada rosa, que é a camada de silicone, bastante significativa. Principalmente na região, na margem basculada, e a camada que tornou a camada de silicone bastante delgada, e na porção central desse semigrave, com a camada de silicone ausente. Um destaque aqui para a margem falhada, o que nós observamos é um intenso rejeito da falha de borda, onde é ausente a camada de silicone no hang wall. Agora, na porção de footwall, vamos ter um destaque aqui, nós observamos o bloqueio ao fluxo de silicone pela falha de borda. Isso causa uma inflação localizada da camada de silicone. Lateralmente, houve a nucleação aqui de um graben, que vamos chamar de graben periférico. Esse graben periférico é limitado em profundidade pela camada de silicone. E essas retas em amarelos, elas representam a rotação horária desse graben, que avaliamos ser em virtude dessa proximidade entre a falha de borda e o graben periférico.
Já na margem basculada, o que nós temos são falhas com geometria lístrica, que acomoda a movimentação do silicone. Esse silicone se movimenta e acende no footwall dessas falhas, então formando as estruturas tipo rollers. Outro dado importante é que essas falhas elas não atingem a camada do embasamento, que é bege e esse verde. Não atinge essa camada, mas localmente o que nós observamos é um desacoplamento entre a camada do silicone e a camada do embasamento. Então, ainda da série experimental 1, mas um segundo modelo. Diferente do anterior, esse modelo tem uma camada de silicone mais espessa. Da mesma forma, as fotos incrementais da superfície do modelo. Então, temos uma bacia principal, um graben principal, e adjacente grabens, que vamos chamar de grabens periféricos. Nos incrementos seguintes, houve a nucleação de mais grabens e coalescência de alguns segmentos pré-existentes. Observem aqui, nesse bloco diagrama, que é o estágio final da deformação, após 3 centímetros, que houve um enxame de falhas normais na superfície do modelo. Então, elas são bastante distribuídas ao longo do modelo. Então, vamos caracterizar agora a estruturação interna para este modelo. Então, esse corte está localizado aqui e paralelo à direção de extensão. O que observamos é um graben principal, e fato importante é que as falhas de borda, na verdade, elas foram substituídas por segmentos de falhas. E os segmentos mais basais, eles têm um caráter mais planar, retilíneo, enquanto os superiores, eles têm uma geometria mais lístrica, onde a camada basal é representada pelo silicone. Observem aqui que na margem sul, essa falha tem um expressivo mergulho, um acentuado mergulho, e a porção superior ela é ausente. Já ladeando esse graben principal, o que nós observamos são os grabens periféricos, e a localização deles em superfície é esta. Esses grabens periféricos foram nucleados na camada acima do silicone e o silicone, de forma reativa, acende entre as paredes desse graben. Observe que os grabens da margem norte, eles são mais espaçados e em maior quantidade, enquanto os grabens da margem sul, eles são em menor quantidade, estão mais próximos da falha de borda. Essa proximidade com a falha de borda causa uma rotação anti-horária nesse graben mais próximo. E quanto ao fluxo de silicone no graben principal, temos um detalhe aqui, nós observamos 2 padrões de fluxo. Um fluxo divergente, em função da sobrecarga diferencial que vem dos sedimentos sintectônicos que nós colocamos a cada centímetro. Então, o que acontece com a camada de silicone? A camada de silicone ela é achatada verticalmente e direcionada para as porções da falha de borda. Enquanto, na porção mais superior dessas falhas de borda, o fluxo de silicone ele se concentra para a calha principal. Então, definindo assim um fluxo convergente. Agora, vamos para a série experimental 2. Diferente da série anterior, nós posicionamos o silicone na base da sequência pré-rift. E o que observamos são 2 grabens relativamente simétricos entre si, separados por um alto estrutural, por um rosto. E com o avanço incremental, nós vimos que a deformação ela se concentrou no centro desses grabens, que vamos chamar de graben norte e graben sul. Especialmente o graben sul, observe que após 3 centímetros de extensão, as falhas elas têm um caráter mais ondulado. E em profundidade, coincide com a porção onde a camada de silicone é mais espessa. O corte paralelo à direção de extensão tem essa posição, e o que aqui é o corte e aqui é a interpretação. O que nós vemos são 2 grabens, o graben sul e o graben norte. Então, o graben sul, ele é mais amplo e mais simétrico. Já o graben norte, ele está mais estreito e mais assimétrico. E entre os grabens, um rosto. As falhas que bordeiam esses grabens, elas tendem a se conectar em profundidade ao atingir a camada de silicone. E quanto ao fluxo de silicone para esse modelo? Em geral, é um fluxo para norte, seguindo a mesma direção da distensão. Mas, localmente, essas falhas, elas podem alterar o fluxo de silicone e o que acontece? É a formação de diáporos no footwall dessas falhas. Outro fato aqui que nós observamos é que
as camadas que constituem o host, elas rotacionaram, bascularam em direção anti-horária. E isso condicionou o fluxo de silicone para sul. Então, um fluxo contrário ao fluxo principal. Agora vamos para os resultados experimentais da série 3, que é a série sobre tectônica gravitacional. Da mesma forma, eu sempre vou deixar a figura índice para a gente lembrar da configuração do modelo. Então, esse modelo é um modelo inclinado a 2 graus da superfície horizontal. E o que foi observado? Inicialmente, a nucleação de grabens no domínio distal. A geometria desses grabens são sigmoidais e esses pontos em branco representam os pulsos iniciais de ascensão de silicone. Nos incrementos seguintes, o silicone preencheu por completo esses grabens, formando assim estruturas que vamos chamar de paredes de silicone com a geometria imitando os grabens. No domínio transicional, temos a nucleação de um graben estreito e contínuo lateralmente, que também foi preenchido de forma mais tardia por silicone. Então, formando uma parede de silicone estreita e contínua lateralmente. Esses blocos de diagrama aqui que nós fizemos ressaltam que após 3 horas de deformação, não houve a nucleação de novas estruturas. O que ocorreu foi o preenchimento das estruturas pré-existentes por silicone. E vejam, esse padrão sigmoidal dos grabens do domínio distal, eles são favorecidos porque nossos modelos, eles apresentam extremidades livres. Então, a extremidade livre, ela faz com que porções de silicone do modelo flua mais rapidamente do que outras porções. Então, é um fluxo não coaxial, bem favorável à geometria sigmoidal desses grabens. Quanto ao fluxo de silicone nesse modelo, um maior detalhe, nós vemos que após a instalação do graben, a ascensão de silicone no domínio transicional é uma ascensão rápida e contínua, e por vezes há extravasamento de silicone na superfície do modelo, formando então uma porção alóctone. E essa porção alóctone, ela tende a se deslocar no mesmo sentido do fluxo principal, ou seja, para as regiões mais distais. Mas atribuído aqui aos grabens do domínio distal, o que a gente vê é um fluxo contrário de silicone. E nós interpretamos ser por causa de variações topográficas ao redor dos grabens, então, criando baixos topográficos favorável ao fluxo contrário. Nessa imagem aqui, nós temos a superfície da camada de silicone após a remoção cuidadosa da areia. Então, a geometria da camada de silicone, da parede de silicone do domínio transicional, ela é mais retilínea, com extremidades abruptas, devido à colocação de silicone de forma rápida e contínua. Ao passo que essas estruturas de silicone do domínio distal, elas apresentam níveis, aqui o nível 1 e o nível 2. Isso porque a ascensão de silicone para formar essas paredes, ela foi de forma gradual, lenta, e então as porções mais distais dessas paredes, elas representam formas mais pontiagudas. Então, fizemos aqui um perfil esquemático para essa região, e o que nós temos é a geometria da parede de sal, apresentando extremidades retilíneas, com, por vezes, extravasamento, além das ombreiras do graben, e esse extravasamento, o fluxo de silicone segue a mesma direção de fluxo principal do silicone. Já no domínio distal, tem estruturas que também podem definir lóbulos de extravasamento, mas devido a variações topográficas, a gente pode observar um fluxo contrário. Então, vamos ainda da série experimental 3, mas é um outro modelo. Esse modelo foi configurado com a cunha sedimentar na região proximal e não foi inclinado. Então, temos aqui a evolução incremental de 3 horas até 48 horas, e o que nós observamos é a nucleação de grabens. Esses grabens são não contínuos e escalonados entre si. Posteriormente, houve o aporte de silicone para formar por entre esses grabens. E vejam que há uma rotação dos grabens após a instalação de silicone, formando, então, um sentido mais oblíquo, se posicionando no sentido mais oblíquo ao fluxo principal de silicone. Tardiamente, observe que, atribuído aqui ao final da cunha sedimentar, nucleou-se um graben
mas até 48 horas não observamos a ascensão de silicone por entre as paredes desse graben. Bem, essa imagem aqui mostra a ascensão de silicone com o tempo. Então, em 3 horas, os grabens são não conectados entre si, e esses pontos aqui representam os primeiros pulsos de silicone. As próximas 24 horas, elas coincidem com o maior aporte de silicone e rotação desses grabens. Mas veja que os grabens, eles não são preenchidos igualmente, de forma igual. E as próximas 24 horas, então, completando as 48 horas, houve mais preenchimento de silicone por entre as paredes dos grabens e, eventualmente, extravasamento de silicone por entre esse graben que está mais próximo ao domínio proximal. Então, nós caracterizamos a ascensão de silicone na superfície do modelo. Então, agora vamos ver como é essa movimentação de silicone em subsuperfície. Então, um destaque aqui em B, temos que a cunha sedimentar, ela promoveu uma sobrecarga diferencial. Então, o que acontece? Ela promove a retirada de silicone para as regiões menos sobrecarregadas. Então, formando um domo na camada de silicone, um domo de grande comprimento de onda, que deforma as camadas pós-silicone, formando, então, um graben bem estreito. Já no domínio distal, 2 situações nós observamos. Vamos primeiro caracterizar essa destaque aqui em C, que nós temos a colocação de silicone através de falhas inversas de forma alóctone, entre as camadas sedimentares superiores. E a geometria desse corpo de silicone, ele se assemelha a um lacólito. A base, as camadas abaixo, elas têm um paralelismo, enquanto acima são mais discordantes. Em algumas porções do modelo, onde a cobertura sedimentar era um pouco delgada, houve a extrusão de silicone para a superfície do modelo. Então, agora, caracterizando essa situação D, ainda no domínio distal, né? O que nós observamos aqui em D e em subsuperfície e o perfil marcado aqui na superfície. X'. Então, temos 3 diápiros nucleados a uma curta proximidade entre si, mas a geometria desses diápiros são bastante distintas. E volumetricamente também eles são distintos. Vejam que o diápiro A ele é volumetricamente maior do que C. Isso porque o diápiro A está mais próximo do maior aporte de silicone, enquanto o C está mais distante, então ele tem um padrão volumétrico menor. E avaliamos que esses diápiros evoluíram inicialmente de forma semelhante, né? Houve a nucleação de rollers no footwall dessas falhas, com geometria lística, que ascenderam verticalmente, mas na porção superior, o fluxo de silicone experimentou uma ascensão, uma expansão lateral. Então, são geometrias da parte superior, que nós vamos chamar de bulbo, bastante distintas. Veja que a porção superior, elas também estão correlacionadas com falhas secundárias. Essas falhas apresentam concavidade contrária ao fluxo de silicone. Outro aspecto aqui importante é que as camadas entre os diápiros, elas são distintas. Entre A e B, o que nós temos é o basculamento das camadas em direção a B. Já entre B e C, o que temos é um arqueamento das camadas. O último modelo da série experimental 3 é um modelo misto, né? Então, ele combinou a cunha com a inclinação. 2 situações eu trouxe aqui nessas imagens. A situação da instalação dos grabens, o graben do domínio distal e o graben do domínio proximal relacionado à cunha, e após a instalação da ascensão de silicone por entre as paredes do graben. Então, da mesma forma, vamos caracterizar a porção em subsuperfície, né, a movimentação do silicone. E a movimentação do silicone, ele causa uma compartimentação, tanto no domínio proximal, como no domínio transicional e no domínio distal. Então, nas margens do modelo, o que nós temos são diápiros. E entre os diápiros, houve uma inflação localizada da camada de silicone que alterou as camadas pós-silicone. Um destaque aqui, na região proximal, o que temos é um diápiro bastante robusto, com margens distintas. Olha,
essa porção aqui, houve o arrasto da camada mais basal de areia, rotacionando, então, formando um sinforme periférico. Mas na outra margem, o que nós temos é o basculamento das camadas em direção ao diápero. E esse diápero, a ascensão de silicone foi de forma rápida e contínua, mas, por vezes, nós observamos, assim, porções alóctones. No domínio distal, mais uma vez, observamos a colocação de silicone através de falhas de empurrão de forma alóctone, provocando monoclinal aqui nas unidades acima. E duas situações são vistas nos diáporos. Esse corte tem essa localização, Y', e essa situação é X, Z', e tem esta localização. Veja que a parte central desse corpo, ele ainda está presente. Então, ele ainda está levando o silicone para a parte superior, para o bulbo. Já nessa outra situação, o que temos é a parte central do corpo tendendo a se romper. Então, vai formar dois corpos de silicone, um autóctone, que ainda tem relação com a camada fonte de silicone, e um alóctone, sem relação com a camada fonte de silicone. Isso é típico de formas de corpos de silicone que vão se separar. Pronto, agora eu apresentei meus resultados, agora a gente vai discutir nossos resultados, que são pautados em 3 aspectos: diapirismo e estruturas relacionadas, a influência da espessura da camada do silicone e comparar aqueles modelos de tectônica gravitacional. Então, os diversos cenários modelados por nós, eles geraram estruturas com geometria distintas. Para a situação que o silicone estava posicionado na base da sequência SIM-Rift, a geometria dos corpos elas tem relação com a posição, com a localização da falha de borda. Então, o que nós temos, que mais distante da falha de borda, temos diápiros relacionados aos grábens periféricos, e mais próximo da falha de borda, o que observamos é a nucleação de rollers, que tem um caráter mais assimétrico e de menor amplitude. Já em situações com silicone na camada pré-rift, observamos a formação de diápiros entre um sistema de host e grábens. O basculamento das camadas do host pode causar mudança do fluxo de silicone e causando um padrão mais assimétrico nesses diápiros. Já em situações de tectônica gravitacional, o que nós temos é que as estruturas variam em relação à posição da cunha, proximal ou distal. No domínio proximal, as estruturas foram formadas com rápida ascensão de silicone. Então, em perfil, elas são mais simétricas, extremidades retilíneas, mas no domínio distal, o fluxo de silicone ele foi mais gradual. Então, as estruturas elas têm padrões mais assimétricos e, por vezes, têm porções alóctones. E quanto à espessura da camada de silicone? Em camadas de silicone bastante delgada, a deformação ela foi localizada em uma porção do modelo, apresentando falhas com geometrias lístricas, enquanto em outra porção do modelo houve um maior predomínio de deformação. Então, houve um graben principal e, lateralmente, grabens periféricos, bastante distribuídos ao longo do modelo. E essas falhas, elas têm um padrão mais planar neste modelo. A espessura da camada de silicone ela também influenciou o estilo das falhas. Falhas com situações com silicone delgado, a falha é mais contínua e com a geometria mais lístrica e secciona a cobertura, o silicone e o embasamento. Já nos modelos com camada de silicone mais espessa, a falha representa um segmento de falhas, um segmento mais planar, mais basal, e um segmento acima, lístrico, limitado na base pela camada de silicone. Nas duas situações, nucleou-se os grabens periféricos,
Mas na situação com silicone mais delgado, os grabens periféricos foram nucleados mais próximos da falha de borda. E nessa situação, os grabens periféricos são mais distantes da falha de borda. Então, agora vamos comparar os modelos de tectônica gravitacional. Então, aqui é um modelo que a gente só inclinou. E aqui são blocos de diagrama com evolução com tempo, em 3 horas, em 24 horas e 48 horas. Um modelo de escorregamento gravitacional, impulsionado pela sobrecarga diferencial, que a gente colocou, então, uma cunha sedimentar. Então, são modelos, blocos de 3 horas, 24 horas e 48 horas. E o modelo misto, da mesma forma, a evolução incremental vista aqui nesses blocos. De forma semelhante aos 3 modelos, o que temos é a nucleação inicial de grabens no domínio distal. Mas no modelo misto, esses grabens são mais orientados paralelo às margens do modelo. Enquanto nos outros experimentos, esses grabens têm geometria mais sigmoidal. Paredes de silicone foram nucleadas no modelo inclinado e no modelo misto, mas a localização dessas paredes é um pouco distinta. No modelo inclinado, a parede foi nucleada mais próximo ao domínio distal, enquanto no modelo misto, a parede foi nucleada ao fim do limite da cunha sedimentar. E a presença da cunha sedimentar, tanto no modelo somente com cunha e no modelo misto, ela provoca, né, sobrecarga diferencial, direcionando o fluxo de silicone para as regiões menos sobrecarregadas, nucleando, então, grabens, que podem evoluir para paredes de silicones, com a mesma orientação e geometria do limite distal dessas cunhas. Então, vamos agora comparar nossos modelos com exemplos geológicos naturais. Trouxe aqui 3 exemplos geológicos. O primeiro exemplo é no Rift do IEM, a bacia do Sabatai, e a sísmica principal tem essa orientação. Observe aqui o compartimentamento estrutural, os corpos salinos, e vamos dar um destaque aqui para a falha de borda. Nossos modelos, a falha de borda na porção superior tem uma geometria bastante elíptica e promove o bloqueio ao fluxo de silicone. Lateralmente, na porção no bloco do footwall, as falhas são nucleadas, formando os grabens, e o silicone ascende de forma reativa. Já no modelo daqui da sísmica, observamos também uma falha com geometria elíptica, o bloqueio ao fluxo de sal e lateralmente diáporos no bloco de footwall. O segundo exemplo que nós trouxemos aqui, que foi bastante reportado no nosso trabalho, é a colocação de corpos de forma alóctone, através de falhas de empurrão de baixo ou de alto ângulo. E o modelo que nós comparamos foi com a escarpa Xisby, do Golfo do México, que falhas de empurrão de baixo e de alto ângulo carregam camadas de sal para regiões mais abissais do Golfo do México. Chama a atenção aqui para deformação nas camadas acima da camada de sal, tanto nos nossos modelos como nos modelos da literatura. E a última comparação que nós trazemos aqui é com a bacia Paradox, essa bacia aqui, que é nos Estados Unidos. A sísmica principal pega essas 2 paredes de sal, está aqui a orientação dela, e vamos dar um destaque aqui para o Gibson Valley. Nos nossos modelos, houve uma rotação da camada mais basal, formou então um sinforme periférico, mas na outra margem a situação é diferente, são um basculamento contra esse corpo robusto de silicone. E no Gibson Valley, eles também interpretaram que a cunha sedimentar, sedimentos mais proximais, promoveram a ascensão do sal e a rotação desses blocos desses estratos mais basais. Do outro lado da margem, temos uns padrões estratais diferentes desse daqui. Então, essa porção aqui, eles descreveram, então, os megaflex. Então, como conclusões ao nosso trabalho. Sobre tectônica distensional. Então, a espessura da camada de silicone é bastante importante. Em camadas de silicone espessa, a deformação foi acomodada de forma mais ampla no modelo, com maior número de estruturas. Já em modelos com camada de silicone delgada, a deformação ela é mais localizada. E quanto às estruturas nucleadas? São diáporos associados aos grabens periféricos ou rollers que estão em associação com as falhas de borda.
E 2 padrões de fluxo foram identificados: divergente, em função da sobrecarga diferencial dos sedimentos sintectônicos, ou convergente, associado ao limite das falhas de borda. E sobre tectônica gravitacional. Para todos os modelos, o fluxo de silicone foi induzido para porções mais distais, mas fluxo secundário, contrário ao principal, foi identificado e está em associação com os grabens do domínio distal. E paredes de silicone foram nucleadas no domínio distal, no domínio proximal, transicional, elas são estreitas e contínuas lateralmente. Mas as estruturas nucleadas no domínio distal, elas são mais descontínuas, têm os padrões mais curvilíneos. E os nossos modelos foram úteis para comparar e diferenciar a dinâmica do fluxo de silicone e as estruturas relacionadas em cada configuração experimental. Então, agora eu vou apresentar atividades futuras, começando com o sumário da tese de doutorado. Temos um capítulo inicial com a introdução, capítulo 2 com o estado da arte da tectônica salina, capítulo 3 do estado da arte da modelagem física. O capítulo 4 e 5 são 2 artigos científicos que têm esses temas, seguidos de conclusões. Cronograma de atividades futuras, estamos aqui nessa porção em amarelo, no final do 4º semestre, prevendo conclusão para fevereiro de 2022. E deixo aqui meus agradecimentos para os órgãos, instituições, laboratórios que financiaram essa pesquisa, e deixo meu e-mail também para qualquer sugestão ou dúvida, e pela atenção, obrigada. Obrigado, Carla, pela apresentação. Aguiar, tu me escuta? Ok, estou te ouvindo, tranquilo. Oi, Aguiar. Então, eu acho que aqui a gente encerra, né, a parte pública da defesa de Carla, né, e agora a gente vai pedir licença para fazer a parte onde ela vai ser arguida, que não é pública, né, pela banca. Ok. Eu estou observando aqui também que não houve perguntas, pelo menos até o momento, não houve perguntas endereçadas a Carla. Então, diante disso, a gente pede licença ao nosso público para cortar o sinal, já que a parte que a gente vai entrar agora vai ser reservada à banca e às discussões com a Carla Santos, ok? Até o próximo evento da Gerência de Rede, quando a gente vai estar de volta aqui ao vivo também pelo YouTube, ok? Um abraço a todos.